Oiê! Hoje eu resolvi colocar minha carinha aqui pra contar uma coisa pra vocês. Como algumas pessoas aqui já sabem, eu tenho um filho adolescente autista, né? E hoje eu vou fazer uma coisa muito interessante. Hoje eu vou começar minha avaliação neuropsicológica. Porque 80% dos casos do autismo ele é genético, né? E acredito eu que a genética do meu filho venha de mim. E como a adolescência ficou mais difícil, eu resolvi que eu vou saber se vem de mim para eu saber como ajudar ele nessa fase de adolescente. Então, minha câmera tá mexendo, porque meu gato passou aqui agora mexendo em tudo, nas minhas gambiarras. Então hoje eu vou começar minha avaliação neuropsicológica. Eu tô muito ansiosa, tô muito feliz, porque eu queria muito fazer, porque eu quero também conseguir entender como a minha mente funciona, para eu poder conseguir entender como a mente do meu filho funciona nesse momento, para eu poder ajudar ele no que ele precisar e para eu poder também me ajudar, porque não adianta a gente só querer cuidar, porque ele é autista, ele precisa de cuidado, eu também estou precisando de cuidado no momento, então eu vou me cuidar para poder cuidar dele com excelência. Aí eu vim contar para vocês, porque eu estou muito ansiosa. Eu tô muito feliz porque eu vou conseguir fazer, né? Quem sabe esse exame, esses testes são muito caros. Então eu tô muito feliz que eu tô conseguindo fazer esses testes nesse momento. E também tô muito ansiosa pra saber como é que vai ser tudo, como é que vai ser o processo. Eu já vi vários vídeos no TikTok que fala que as pessoas saem muito cansadas, querem desistir no meio e tudo mais. Eu quero saber se meu processo também vai ser assim. Eu volto aqui pra contar. Quando eu chegar, eu vou filmar tudo pra vocês. Quando eu voltar, se eu tô arrasada, se minha cara tá arrasada, se realmente é assim, né? E como uma boa e bela mulher que tem sintomas autistas, eu fiz a minha listinha pra levar, pra não esquecer de falar nada. Tem tudo aqui comigo. E eu vou contar pra vocês todo esse processo, como é que vai ser. Porque pra quem também tem dúvida, pra quem também tem filho autista, pra quem também acha que é autista, então a gente vai conversando mais por aqui, tá? Então, como eu prometi, tô voltando aqui, né? Repara o cabelo, repara a bagunça, nunca acabei de levar ele na escola. Aí, como eu prometi pra vocês, eu voltei aqui. Então, eu tô muito feliz, muito ansiosa e muito animada. Eu amei, 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 amei. Hoje foi a anamnese, né? São 8 sessões, hoje foi a primeira. E assim, gostei muito. Perguntou sobre quando a minha mãe estava grávida de mim, eu falei um pouquinho do que eu sei, né, sobre isso. Aí perguntou sobre quando eu era criança, aí até perguntou se eu tive problema na fala, se eu tive problema pra andar. Eu falei, na fala não, mas pra andar não sei, porém eu caio até hoje. Quem me conhece aí sabe que eu só vivo caindo, só vivo tropeçando, só vivo com a botinha no pé, né. Mas foi bem legal, bem legal, bem legal. Uma coisa que eu tinha muito desejo no meu coração de fazer, porque eu preciso me entender. Tem coisas que eu penso assim, poxa, mas sou tão diferente das pessoas, por que eu sou assim? Por quê? Aí tem dias que eu não quero conviver socialmente, ou por que eu sou assim? Todo mundo gostaria de estar naquele lugar e eu não quero estar, por quê? E isso vai me ajudar a responder aos meus porquês. Gleice, tem certeza que você é autista? Não tem certeza de nada? Possa ser que não vá dar nada o laudo, mas possa ser que vai dar alguma coisa, e pelo menos vai estar estudando, porque isso é o estudo da mente, né? Vai estar estudando a minha mente, como minha mente funciona, e vai estar me respondendo bastante coisas, por que eu sou assim. E é isso que eu tenho desejo no meu coração de fazer. Meu aniversário é esse mês, né? E isso é um presente que eu também dei pra mim mesma, que é o autoconhecimento. Eu tô indo ali pra me autoconhecer. E se for autismo, a gente já sabe o que fazer. Terapia, medicações, intervenções necessárias. E se não for autismo, também o que a gente pode fazer pra melhorar naquela área que eu tenho dificuldade, né? E vai ser bem legal. Era um sonho, assim, um desejo do meu coração que eu tinha, de conseguir me entender. Era um luxo que eu queria me dar. Por que luxo, Gleice? Que as pessoas estão perguntando também. Outra questão. Porque uma avaliação neuropsicológica custa R$1.800. Custa um alto custo, entendeu? Então você acaba tirando de uma coisa, nós, né? Acaba tirando de alguma coisa dentro de casa para estar fazendo essa avaliação. Mas vale a pena. Porque você vai conseguir se entender. Então, se você é mãe de autista, se você acha que é autista, se você acha que tem TDAH, se você... vejo um monte de videozinho passando no TikTok, pontuei tudo aquilo ali que o coleguinha falou, vale a pena você fazer uma avaliação neuropsicológica, porque vai te ajudar. Mas vale a pena você fazer com uma pessoa de confiança. Falando um outro assunto, mas já no assunto do TDAH e do autismo, eu vim dirigindo para casa, eu não sei nem como eu cheguei em casa, porque minha mente tá tão, como é que fala? Pensando na avaliação, pensando nas coisas, como vai ser, como deixa de ser, que minha mente não para, né? É assim, 24 horas, até quando eu tô dormindo, eu acordo pensando nas coisas. Eu não sei nem como eu chego em casa. É por isso que eu não gosto de dirigir. Tá ouvindo, Davi? É por isso que eu não gosto de dirigir.
porque eu tenho medo de machucar alguém na rua, ou alguém me machucar e eu nem ver, porque eu não sei nem como eu cheguei em casa. Então foi isso, galera. Semana que vem tem mais uma sessão, é uma sessão por semana, e eu trago atualização para vocês. Essa é a parte 1 do meu primeiro dia de avaliação neuropsicológica. Procure um profissional que tem bastante recomendação, que seja de gente boa, que seja de pessoas que sejam recomendadas apropriadas. Porque quando meu filho, eu lá vou emendando um assunto no outro. Porque quando meu filho tinha 9 anos, eu fiz uma avaliação neuropsicológica nele, mas a pessoa não era de confiança e a avaliação dele foi péssima, horrível, que nenhum profissional de saúde hoje aceita os laudos da avaliação dele. Então procure alguém de confiança para fazer sua avaliação, tá? Só pontuando. Deixar o meu segundo dia de avaliação neuropsicológica. Eu não vou dar detalhe dos testes, porque um dia vocês virem a fazer, né? Eu não posso dar as respostas, porque aí não vai ser validado o que realmente você respondeu, porque você vai saber a resposta através de mim. Mas eu vou passar por cima mais ou menos explicando o que eu senti e como foi. É muito interessante. Uma coisa boba me deixou com uma enxaqueca até agora à noite, no dia de hoje. Porque sua cabeça fica pensando, será que eu respondi certo? Será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Uma coisa assim, boba, de criança, te deixa perturbada, pensando se você fez certo ou fez errado. Isso é muito interessante, né? E aí eu, conversando com a psicóloga, a neuropsicóloga, né? Eu cheguei à conclusão, porque, né, ela faz a gente refletir, que eu sou boa me comunicando. Você consegue compreender o que eu falo perfeitamente. Eu sou ótima lendo. Eu interpreto muito bem as coisas que eu leio, mas eu sou péssima escutando. O que você fala pra mim, eu escuto de outra maneira do jeito que você falou. Então acaba que eu não sou boa em compreender a fala da outra pessoa. Eu sempre acho que o que você tá falando me ofende, porque eu tenho problema em compreender a sua fala. E eu comecei a pensar comigo, e desde criança eu tenho isso. Meu marido fala que às vezes eu chego pra ele, conto uma situação, aconteceu assim, ele procura saber. Foi a base da conversa, realmente aconteceu, mas foi tudo diferente, ou eu sempre passei por exagerada. Não sei se vocês vão conseguir compreender. A Gleice é muito exagerada. Por quê? Porque eu compreendi de outra maneira. Hoje eu falei com ele, você tá vendo? Eu não tava mentindo. Quando eu te conto as coisas, quando eu falo as coisas, eu não tô mentindo. A base da conversa sempre é verdadeira. Só que é da forma que eu compreendi aquela conversa. Então eu passei pra ele da forma que eu compreendi. Mas na verdade, não foi totalmente aquilo, porque eu não compreendi de forma correta. Então hoje eu cheguei à conclusão de que eu não compreendo direito as informações que me passam. Minha cabeça compreende as informações de outra maneira. Que coisa interessante, né? E eu tenho 36, vou fazer 36 anos essa semana, e eu descobri isso agora, que eu compreendo as informações de uma maneira diferente da que você compreende. Mas, voltando a falar da avaliação neuropsicológica, foi muito boa, porém me deixou super cansada, com uma enxaqueca enorme, uma dor de cabeça fora do comum. Fiz compressas, né, de água gelada. Aliás, você tá falando isso pra gente desanimar? Não, tô comentando como é que é. Porque uma coisa boba fez o meu cérebro trabalhar o dia inteiro sobre isso, se eu tava certo, se eu tava errado, se tava dando certo, se tava dando errado. E mexeu com a cabeça, né? E fez a cabeça trabalhar tanto que ela ficou com dor de cabeça. Mas semana que vem tem mais sobre a avaliação neuropsicológica, eu conto pra vocês. Hoje eu fiz umas coisinhas lá, uns testezinhos lá, preenchi uma fichinha, respondendo um monte de coisa. Quando eu comecei a preencher essas fichinhas, respondendo as coisas, eu falei, gente, como eu sou problemática. Eu não sabia que eu era tão problemática assim, senhor. Aí, semana que vem ela falou que tem teste de memória, de agilidade. Aí eu venho aqui e conto mais pra vocês. É o que eu falei, eu não vou contar sobre os testes em si, porque é até proibido por lei. Mas eu vou falar como é que é os meus sentimentos quando eu saio de lá. O que eu sinto, o que eu tô aprendendo, o que eu tô descobrindo. Hoje foi meu 4º dia de avaliação neuropsicológica. São 8 sessões, né? Hoje foi a 4ª, metade já, graças a Deus. Vou contar um pouquinho pra vocês como é que foi. Todas as vezes que eu saio de lá, eu saio me achando super burra, né? Eu já falei pro meu marido que eu acho que se fosse uma prova, eu tomaria bomba em tudo. Mas eu acho que não vai dar muito bom isso não, mas vamos ver, né? Aí hoje foram 2 testes com tempo e um pra você mais ou menos entender a atividade. Depois os outros 2 foi com tempo. Olha, gente, eu sei que toda vez eu falo isso pra vocês, mas tudo que você sabe parece que some da sua cabeça e você não sabe de mais nada quando chega lá. Você fica num estado de nervo tão grande. Neuropsicóloga, te amo, se você estiver assistindo, nada contra você. Teve uma hora que ela botou, o tempo foi no notebook, né? Aí teve uma hora que ela botou uma atividade, né? Aí eu tô lá fazendo e tal. Eu acho que ela passou por trás de mim e ficou aqui, né? Eu deve ser observando o que eu tava fazendo, se tava certo, se tava errado. Gente, quando eu percebi que ela tava aqui, eu fiquei tão nervosa, e o teste, eu
com o tempo correndo e eu fazendo, era 15 questões, na 13 o computador fecha, porque acaba o tempo, ele fecha sozinho. Eu fico num estado de nervo tão grande, minha vontade era de socar todo mundo, inclusive a neuropsicóloga. Eu te amo, não quero te bater não, foi nervoso. Eu balançava minhas pernas de nervoso, eu tirei o sapato, comecei a suar frio. Eu fiquei num estado de nervo tão grande. Gente, é uma coisa tão boba, mas parece um bicho de 7 cabeças tão grande. Não entendo, não consigo entender o que passa na cabeça da gente naquele momento. Acho que ali é pra deixar o nosso raciocínio meio maluco, meu país saber o que a gente é, né? Provavelmente deve ser pra isso, né, gente? Mas mexe tanto com a sua cabeça que você fica perturbadinha das ideias. Eu fiquei perturbadinha das ideias. Aí fiz esse teste. Esse primeiro eu fiz a mesma atividade, mas sem tempo. Depois eu fiz a atividade com tempo. E por último foi a atividade de memória. Cara, eu sei que eu sou muito desatenta, mas eu não sabia o quanto eu era desatenta. O quanto eu tinha falta de atenção, porque tem uma tela, né? Você grava aquela situação ali, depois tu vai pra segunda responder a situação que você gravou na primeira. Eu não posso dar detalhes, porque depois se vocês um dia forem fazer, não acho certo dar a resposta, porque vai influenciar no seu diagnóstico. Você paga uma coisa tão cara pra você poder... Você paga uma coisa tão cara pra você poder ter realmente o que realmente você tem, né? Você tem o diagnóstico correto ali, você não pode ser influenciado. Tanto que eu pesquiso, eu sou uma pessoa que gosta de previsibilidade no que as coisas que vão acontecer na minha vida. Então eu pesquisei avaliações neuropsicológicas, mas só o que os psicólogos falam, porque eles vão falar, eles me deixaram mais calma porque eu já estava previsto o que eu ia fazer. Porém, eles não vão falar as respostas. Eu não quis procurar nenhuma pessoa que fez, que deu a resposta para não atrapalhar, porque eu quero um diagnóstico correto, um diagnóstico certinho. Então, assim, aí o último teste era de memória. Gente, que coisa, que agonia. Porque parece que você... Eu ainda achei que eu ainda tinha um pouco de memória, porque eu sou boa em guardar as coisas. Eu que guardo o CPF de todo mundo da minha família, eu guardo os telefones. Se acontecer alguma coisa, as pessoas me ligam porque eu sou um armazenamento. Mas, tipo assim, eu não sei o que aconteceu, que me faltou memória, eu não tinha memória para executar tarefa nenhuma. Uma coisa de louco, uma humilhação, né? Você tá pagando para ter uma humilhação por semana. Agora a gente tá de recesso, volta só em janeiro, né? Mas eu queria deixar registrado aqui o que aconteceu comigo no dia de hoje. São 8 sessões, fiz 4, falta mais 4, pra gente saber aí o que vai dar nesse diagnóstico, né? Lembrando que é suspeita de autismo, suspeita de TDAH, por causa que eu já tenho um filho autista com TDAH, com comorbidade. Então, vamos ver o que vai dar aí. Né? Nós não queremos que dê nada, mas se der alguma coisa, a gente quer começar as intervenções o mais breve possível. E se não der também nada, mesmo assim eu vou continuar com a neuropsicóloga, se ela puder me atender, que eu não sei como é que funciona ainda, com terapias, que ela também atende com terapia. Porque eu vi que não é um bicho de 7 cabeças, eu tinha muito preconceito. Eu não sei como é que vocês funcionam aí, mas eu tinha muito preconceito. Eu falava, eu vou pra lá falar da minha vida pra quê? E só essa questão de eu dar o primeiro passo pra avaliação neuropsicológica, umas coisas se esclareceram na minha vida, algumas atitudes mudaram pra mim, eu mudei algumas atitudes, eu mudei um pouco o meu jeito de ser, tô um pouco mais leve, né? Mais aberta às coisas. Então, eu coloquei na minha cabeça que, mesmo que não dê nada no diagnóstico, torço para que não dê nada no diagnóstico, eu vou continuar com a sessão de terapia, porque ela vai ajudar a dar um prumo na minha vida, entendeu? A lidar melhor com o meu filho, porque foi o que eu busquei. Porque ele tá adolescente, as coisas com adolescente é mais difícil. Então, eu busquei a avaliação neuropsicológica para ver se eu também não tenho algum transtorno, para eu estar medicando esse transtorno. Caso não dê nenhum transtorno, pelo menos a terapia eu vou continuar. Então é isso, galera. Um beijo, até amanhã. Amanhã nós estamos aqui de novo, com algum assunto interessante para vocês. Beijo, beijo, beijo. Obrigada por todo o carinho, por todos os comentários, pelas DMs. Obrigada por tudo mesmo, por toda a curtida aí. Vocês são demais, demais, demais. Vocês não sabem como cada curtida, cada comentário, cada DM, cada WhatsApp faz o meu coração bem quentinho, tá? Agradeço. Fica com Deus até amanhã. Fui.